Ponto de Vista de hoje, a gente conversa com o fotojornalista Alexandre de Paulo. Ele é editor do jornal Folha Metropolitana e diretor da ADP Foto. Em 2005 e 2014, o Alexandre captou com sua câmera a realidade do país mais pobre das Américas, o Haiti. E todo esse trabalho está numa exposição fotográfica no Adamastor Centro. E a gente vai conhecer um pouquinho desse registro que o Alexandre fez lá no Haiti daqui a pouquinho, não sai daí. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Alexandre. Obrigado, um prazer. Agradeço o convite. Alexandre, a exposição, né, um olhar sobre o Haiti, vai começar dia 6 de julho. Exato. Eu queria que você contasse para a gente como que nasceu a ideia de expor o fruto das suas duas visitas ao Haiti, né, em 2004 e depois em 2005 e em 2014. Exatamente, né? Como que nasceu essa ideia? Então, no meio do ano de 2004, o Brasil assinou um acordo com a ONU e disponibilizou tropas para fazer um trabalho no Haiti. O Haiti estava sofrendo naquela época uma instabilidade política e social muito grande, com briga de gangues, uma guerra civil, na verdade, nas ruas. E aí o Exército Brasileiro interveio no sentido de apaziguar, de tentar desarticular essas gangues, desarmá-los e dar um pouco mais de segurança e estabilidade para o país. Isso foi no meio de 2004. E aí veio a notícia, né? Tropas brasileiras vão prestar serviço para a ONU no Haiti e tal. O tema me interessou. Aí eu entrei em contato com o Ministério da Defesa, como jornalista, me disponibilizei a fazer a troca do contingente. O que acontece? A cada 6 meses, os soldados de determinadas regiões do país, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, eles fazem este revezamento, né? Era na época quase 2 mil homens. Eles ficam 6 meses lá quartelados, enfim. O cara não, mesmo na folga ele não tem como ficar fazendo turismo, passeio e tal. O trabalho era muito intenso. E foi um trabalho de intervenção militar mesmo, de ir lá com tanques e armamento para desarticular esses camaradas que estavam envolvidos nessa guerra civil. Aí me interessei, fiz o contato, o Ministério da Defesa me incluiu num grupo de 15 jornalistas e nós fomos no dia 4 de dezembro de 2005 fazer essa troca de contingente. Foi uma viagem muito rápida, fomos lá, fizemos uma troca de contingente, fizemos um giro em Bel Air, que seria a maior cidade, o maior bairro periférico ali de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Fizemos patrulha com os caras, tivemos contatos com a população local e tal. E para mim foi uma coisa completamente nova. Eu mal conhecia o Haiti, não tinha ideia do que era a história do Haiti. E fui fazer um trabalho documental, mas muito pontual, porque eu fui com a tropa de Manaus. Eu saí de Guarulhos, fui ao Rio, do Rio a Brasília, Brasília a Manaus. Dormi em Manaus, Manaus, Porto Príncipe. Quantos dias você ficou lá? Olha, foi uma viagem de 24 horas. Em solo haitiano eu fiquei 24 horas. Foi muito rápido. Muito rápido, muito intenso. Eu mal dormi. Eu passei no hotel para tomar um banho, trocar de roupa porque eu fiquei em atividade com eles esse tempo todo. Eu levei mais tempo viajando nesse pinga-pinga e esse pernoite em Manaus, porque a tropa mesmo saiu de Manaus. E nós fomos com ele dentro do avião da Força Aérea, o Hércules e tal. Então foi legal porque deu para ir conversando com os caras e para tentar entender melhor, né, o que o Brasil estava fazendo, o que era essa missão, que a princípio foi militar e depois se tornou muito mais uma missão de ação humanitária, acima de tudo. E agora me conta, porque você, claro, voltou em 2014. O que levou você a voltar para esse lugar? Então, uma série de fatores. O principal deles, eu estava mexendo num HD antigo no meu computador e encontrei uma foto que eu tinha feito com um garotinho em Bel Air e de um grupo de crianças. Eles estavam olhando assim para o horizonte, eu fiz aquela foto. Ao olhar aquela foto eu fiquei muito impactado, porque me remeteu ao terremoto de 2010, né, 12 de janeiro de 2010, que devastou o Haiti, matou mais de 300 mil pessoas, deixou 1.000 desaparecidos, milhares de desabrigados. E eu me perguntei, onde é que está essa criança?
Que fim levou essa criança? Quem é essa criança? Eu não sabia nem o nome da criança. E aí comentei com o editor na época da Folha Metropolitana, né, no jornal no qual eu trabalho, e aí ele falou, poxa vida, mas como é que faço para ir ao Haiti? Eu falei, olha, vamos escrever para o Ministério da Defesa, né, eles já têm uma missão lá de muitos anos, e eu tinha essa referência de 2005, e aí exatamente no dia 5 de dezembro de 2014, eu estava em solo haitiano, atrás dessa menininha, que eu tinha um retrato, na época ela tinha 9 anos de idade, eu tinha um retrato e uma referência de uma igreja verde. Eu me lembro que eu tinha uma foto que eu fiz daquela igreja evangélica, né? Eu digo, poxa, vamos até... Eu falei, é perto do Forte Nacional em Belém. Aí chegando no Forte Nacional, me apresentei aos comandantes lá e mostrei para eles aquela foto e dei uma referência básica ali de onde seria aquele lugar. Aí o comandante falou, o lugar mais devastado foi Belém, dificilmente a gente vai encontrar. E você tem o nome da rua? Eu digo, eu não tenho o nome da rua, mas se eu chegar no lugar eu vou me lembrar. Aí montamos no tanque, saímos ali para aquelas ruas, aquelas pirambeiras, aí entrou numa esquina e me deu um troço, eu digo, é aqui, é aqui. E de fato, a hora que eles estacionaram do lado, eu olhei e falei, olha, a igreja ficava aqui. E tinha um pedaço de bloco assim, pintado de verde, que era a igreja antiga, que de fato ela veio abaixo com o terremoto, mas eles estavam construindo uma nova igreja sobre aquela que havia sido destruída com o terremoto. Aí entrei, eu fiz umas prints de várias fotos que eu havia captado em 2005 e apresentei para as pessoas, perguntando, você conhece, você conhece? E a pastora me falou, nossa, é a nossa antiga igreja, que infelizmente o pastor estava tentando sair, ele não conseguiu, ele ficou debaixo dos escombros e morreu, né? Aí saí perguntando na vizinhança tal, até que eu entrei numa viela com os soldados e o intérprete haitiano, né, o Agostinho, que estava conosco, e aí uma senhora estava no chão assim, ela regalou os olhos e falou, minha pequena, minha pequena. Eles falam francês e creole lá, né, que é a língua ancestral deles. Porque o povo haitiano tem uma característica que muito pouca gente sabe. Os taínos, que eram os antigos habitantes do Haiti, eles foram devastados, foram dizimados pelos espanhóis. Isso 150 anos depois que Colombo descobriu a ilha espanhola, né, que foi uma homenagem ao reino da Espanha. O Colombo, italiano, que prestava serviço para a coroa espanhola, estava procurando as Índias e encontrou o Haiti. E aí batizaram, acharam aquilo tão belo, tão lindo, que remetia à sensação da grandeza e da beleza da Espanha, de ilha espanhola. E esse povo foi dizimado. O haitiano, ele é o escravo africano que foi subjugado e trazido para trabalhar, trabalho escravo no Haiti. Por isso que eles têm, 95% da população é de origem negra, quase que 100% negra, porque não há miscigenação lá, entendeu? Então o estrangeiro, para eles é uma coisa completamente nova, porque eles não veem ninguém de pele mais clara lá, a não ser eles mesmos. Né? Agora você encontrou a mãe dessa menina. Eu encontrei a mãe dessa menina. Foi uma coisa muito, muito emocionante, porque ela falou, minha pequena, minha pequena, minha pequena. Porque eles não tinham nem... Eles mesmos não têm referências deles, eles não têm foto. Eles vivem numa miserabilidade muito grande, eles mal têm o que comer. Entendeu? E a alegria daquela mulher foi me contagiando e digo, tá, mas cadê a sua filha? Ela falou, ela chama Roberta e ela está na escola. Aí eu digo, mas como é que eu faço para ver? Ela falou, peraí que eu vou mandar chamar. Aí os soldados fizeram uma escolta, foram buscá-la, aí daqui a pouco veio a menina um pouco assustada, né, e tal. Eu mostrei a foto para ela se reconheceu, perguntei se ela se lembrava de mim, ela falou que não, que era muito pequena. Ela me contou a história dela, que ela estava brincando com uma amiga no dia 12 de janeiro de 2010, e a casa em frente desabou e a amiga dela, infelizmente, acabou morrendo e tal. Aí eu presenteei ela com essa foto e tal, foi uma coisa simbólica, muito singela, muito simples assim, mas para mim teve um significado muito grande, porque, primeiro, eu soube o nome dela, eu soube a história dela, e o melhor de tudo, soube que ela estava bem, que estava viva. Então ela tinha 9 anos quando você tirou a foto, depois de 9 anos você voltou, ou seja, ela já era uma mulher, 18 já era uma mulher, anos. Não, ela estava com 9, eu voltei em 2005 para 2014, sempre fui mal de contas. 9, né? Ela tinha 9 anos, mais 9 anos de intervalo. Exatamente, é isso aí. Tinha 18 anos, exatamente, então. Ela estava estudando, ela estava dando aula, o que ela estava fazendo? Estava estudando. Ah, que bom que eles têm acesso estão com acesso à educação? Aí que tá. Não, eles têm acesso, mas é muito limitado, porque lá tudo é pago, eles não têm saneamento básico. A costa do Haiti, o Haiti fica no Mar do Caribe, a costa do Haiti é completa, pelo menos Porto Príncipe, que é a Baía de Porto Príncipe,
é completamente poluído. O esgoto é depositado in natura no Mar do Caribe. Nossa, aqui, quer dizer, eles não podem nem explorar o turismo. Não podem. Lá é o inverso do Rio, né? Lá o pobre vive no morro, perdão, o rico vive no morro e o pobre vive na margem da praia, porque é onde todo o lixo escorre. E me conta, assim, você foi em 2 momentos. Certo. Conta para mim que Haiti você achou em 2005. Então, Qual que era a situação? Era terrível também. Era terrível, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Não havia água potável, não havia saneamento e não havia luz elétrica. Toda esquina que eu dobrava, eu encontrava as pessoas comercializando ou cozinhando com Carvão? A base deles é o carvão. O que aconteceu com isso? Eles desmataram, eles queimaram, e com isso 2 coisas. O aquífero deles foi seco, certo? E eles perderam a área verde. Fora a floresta, que é intocada, a parte mais urbana, digamos assim, ou rural urbana, era completamente sem sombra. Não havia sombra no Haiti. Isso me impactou. Não havia sombra, não havia verde, não havia água. Ou seja, era praticamente um deserto ali, né? Exato. E muito quente, né? Está muito próximo do Equador, né? Muito quente. Na época que você foi, em 2005, você ainda percebeu a presença lá de grupos de gangues? Porque haviam grupos anti-governo, né? Tem até o nome, os Tum-Tum Macuts. Tum-Tum Macuts. Na verdade, você vê a presença deles ali? Esses Tum-Tum Macuts, eles são como se fosse uma nova geração de uma espécie de uma polícia secreta do Baby Doc e do Papa Doc, que foram pai e filho ditadores que ficaram mais de 30 anos subjugando o povo haitiano com uma ditadura bastante rigorosa. Tum-Tum Macuts, numa tradução do creole bem simples assim, quer dizer bicho-papão. A população temia muito os Tum-Tum Macuts, porque eles faziam qualquer barbaridade a ponto de assassinar uma pessoa no meio da rua e a pessoa ficar ali largada e ninguém se meter com eles. Você chegou a ver algum indício disso? Não vi. Eu fiz patrulha com eles. Como eu te disse, foi uma viagem muito rápida, né? Então eu fiz patrulhas com eles, mas os soldados nos contaram histórias assim que eles eram terríveis. Só que eles passaram a respeitar muito o exército brasileiro, porque eles diziam que o brasileiro tinha um corpo fechado. Eles trocaram muito tiros. O exército foi lá com mão militar mesmo, fazer o trabalho com o qual um exército é treinado, que é guerrear, que é defender, que é digladiar, entendeu? E eles desarticularam os caras em 2007. Só que aí o que aconteceu? A mobilização para a retirada, ela não é tão instantânea. Você precisa o quê? Ter uma estabilidade política, você precisa ter uma segurança maior das pessoas. O que aconteceu? Quando a ditadura do Papa Doc, do Baby Doc, saiu do Haiti, o Exército Nacional ele foi criado, treinado e financiado para defender essa pequena classe dominante que estava, de certa forma, era no mínimo conivente com os ditadores, certo? E o que acontecia? Depois que os ditadores saíram, esse exército ficou meio que dependente, a ponto dele ter que ser dissolvido. Só que ao ser dissolvido, eles ficaram com as armas. Então, muitas dessas gangues também eram de antigos militares ou paramilitares, que se articularam em pequenos grupos, tentando dominar o território numa terra de ninguém, né? Onde quem pode mais chora menos. Alexandre, nossa, tá dando uma aula sobre Haiti. Quem não conhece a realidade do Haiti, eu acho que assistindo esse programa vai ter uma ideia, né, da situação de vida, da história desse país que sofre tanto, né? Sofre até hoje. Olha, o Colombo chegou no Haiti em 1492. O drama haitiano começou aí. A gente vai continuar falando sobre a realidade do Haiti, sobre as dificuldades, só que no próximo bloco. E você que está acompanhando o programa, espera aí que a gente volta já já.
De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o jornalista Alexandre de Paulo. Alexandre, a gente estava falando aí do que você viu em 2005, da sua experiência. Como que você sentia, por exemplo, o relacionamento entre os haitianos e as forças de paz, né, a MINUSTAH, que tem em sua maioria brasileiros, né, militares brasileiros, soldados que estão atuando lá nessa missão de paz no Haiti? Então, a MINUSTAH ela é a primeira grande missão. O Brasil já teve outras missões, em Suez, teve em Moçambique, mas essa é importantíssima porque é a primeira vez que um Force Commander, o chefe da cadeia militar, o cabeça dos militares, era um brasileiro, que era o general Jaborandi, que infelizmente veio a falecer depois num voo do Haiti para o Brasil. No meio do voo ele sofreu um ataque cardíaco e hoje quem comanda a MINUSTAH é o general Ajax. A relação é uma coisa impressionante, eles adoram os brasileiros. O brasileiro descobriu-se essa vocação do militar brasileiro. Vou te dar um exemplo, o americano ele é treinado para fazer uma coisa. Se uma criança morrendo de fome estiver diante de um soldado americano e ele não receber uma ordem para dar alimento para aquela criança vai morrer de fome. Ele é treinado no rigor para aquilo. Agora o brasileiro, ele vai dar um jeito de dar comida para aquela criança sem se prejudicar, sem desrespeitar a hierarquia militar, mas muito provavelmente ele vai dar um jeito de dar um alento, de interagir com essa criança e de dar de comer a ela. Então isso fez total diferença, tanto é que a ONU percebeu uma vocação muito mais de assistência social, por exemplo, do que militar propriamente dita. Não que os nossos militares não sejam bons, eles são muito eficientes. Entre 2004 e 2007, eles desarticularam as gangues no Haiti. Não fosse o terremoto de 2010, a MINUSTAH teria terminado já há muito tempo. Teve terremoto, teve furacão. O Haiti é uma região de problemas naturais, além de políticos e sociais, muito grande. Tanto é que o general Jaborandi me falou uma coisa quando nós o entrevistamos em 2014. Ele falou, o povo haitiano já sofreu demais, só que eles têm que transformar esse sorriso fácil no rosto em ações práticas. Então o brasileiro fez total diferença nessa missão, tanto é que o haitiano, além do creole, que é a língua oriunda da África que eles falam, do francês que eles aprendem na escola e do espanhol em função da proximidade com a República Dominicana, a grande maioria do haitiano fala português de forma fluente. Por causa desse contato. Exato. E como que as crianças, eu vi que em algumas fotos, é claro, quando a MINUSTAH faz as patrulhas, né, ali em Porto Príncipe, enfim, toda aquela região, eles vão com fuzis, são armas que assustam. Como que é essa relação, como que as crianças respondem a esse tipo de cenário, né, de tanque, de arma? Então, isso não assusta? Assustar não assusta, isso é muito triste, porque o que demonstra que eles meio que ficaram anestesiados com essa relação de violência, que principalmente na ditadura do Duvalier foi tão presente como com os Tontomacuts, que foram aqueles indivíduos que prestavam uma espécie de força especial para proteger essa elite privilegiada do Haiti. Então as crianças, eles não notam isso, a violência é tão gritante. Eu acho que a violência maior ainda é a fome e a miséria com a qual eles estão acostumados a viver, que para mim é devastadora. Você falou uma coisa assim, uma imagem que eu vi, uma das fotos que eu vi que me impressionou foi uma menininha com a boca suja de argila ou lama. Eles comem biscoitos de barro. Só barro? Só barro. Você tem barro, um pouquinho de sal, uma gordura animal, e eles são confeccionados ali, eles ficam secando numa quadra de esportes, uma quadra enorme, ficam ali ao sol, secando, e as pessoas comem biscoitos de barro. Porque o Haiti ele é tão miserável que o lixo do Haiti não tem nada de orgânico. Tudo que é orgânico é consumido. Eu fui numa feira em 2005 que toda a comida que estava sendo comercializada ali estava estragada. Eu senti ânsia de vômito. Você consegue comparar o que você viu nessa sua visita de 2005, ou mesmo na de 2014, com qualquer outro lugar aqui do Brasil? Dá para a gente ter uma noção do que é o Haiti? Olha, eu trabalhando como jornalista, como fotojornalista, eu visitei as periferias mais pobres, com dificuldades mais básicas, eu não vi em nenhum lugar. Eu não encontro na minha memória um local
que seja comparado à miséria e à pobreza que vive o haitiano. Em 2014, que Haiti que você encontrou, né? Foram 4 anos depois do terremoto, um terremoto devastador, né? Você falou de cerca de 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. Uma cidade próxima com quase isso é Taubaté, tem cerca de 264, 270 mil pessoas. Limeira tem um número mais próximo de 300 mil pessoas. Foi uma cidade inteira que morreu, Exato. né? Mas como que você encontrou o Haiti em 2014? Tinha algum movimento para a reconstrução da cidade? Como que estava o Haiti? Então, esse movimento ele é muito lerdo, muito devagar, precisa de dinheiro. Só que algumas instituições no Haiti, elas são completamente não confiáveis. Tanto que o Palácio Nacional, que era o grande símbolo do Haiti, que lembrava, que remetia à época da colônia francesa, ele veio abaixo. E parece-me que a França estava querendo reconstruir o palácio. Porém, o Haiti queria que o dinheiro fosse enviado para o Haiti. Para você ter uma ideia, de cada dólar doado para o Haiti, aproximadamente apenas 20 cents chegava ao seu destino. Então tem um problema de corrupção, um problema de levar vantagem, um problema de garantir o hoje muito premente lá. Eu fui numa entrega de alimentos, por exemplo, para um grupo de haitianos, numa região fronteiriça com a República Dominicana, chama Lac Azuay. Você atravessa um grande lago de bote, e é uma comunidade de umas 300, 400 pessoas. E os militares brasileiros levaram alimento, assistência médica, remédios, brinquedos para as crianças e tal. Nessa cesta básica, se a pessoa deixasse a cesta básica para ir conversar, por exemplo, ela só tinha ela na família, eu vou deixar minha cesta básica aqui e vou conversar com o médico. Se ela fizesse isso, alguém ia roubar a cesta básica dela, entendeu? Então eles perderam completamente, dada essa miserabilidade toda, o senso de solidariedade. Eles são, as circunstâncias, eu nem os culpo por isso, as circunstâncias difíceis que eles vivem fizeram com que eles sejam muito egoístas, no sentido de que se recebe 5 quilos de arroz, a mãe vai cozinhar os 5 quilos de arroz no dia. Eles fazem uma refeição por dia, que é a primeira, com aquilo que tem, porque eles não sabem o que vem amanhã. Então o Haiti vive muito desse imediatismo. E assim, o que o país produz, ou estava produzindo, pelo menos na época que você foi, em 2014? Então, você tem um bairro rico que chama Pensionville, que fica no alto do morro, que você tem tudo, você tem carrões, você tem alimentos de primeira, restaurante, hotéis, só que é para um percentual mínimo. E quem são essas pessoas que têm dinheiro lá? Essas pessoas normalmente, muitos não moram lá, eles moram nos Estados Unidos, entendeu? Montam uma fábrica lá que muitas vezes não emprega gente do Haiti, emprega gente de fora, e simplesmente explora os recursos naturais e não traz nada. Male devem pagar os impostos, não posso afirmar isso, porque eu não tenho certeza. Então a impressão que se tem, o Haiti ele é explorado até hoje, ele foi explorado pelos espanhóis, ele foi explorado pelos franceses. O Haiti foi a colônia mais próspera da França em 1600, 1700. Ou seja, em todo o mundo havia países que não tinha a riqueza que o Haiti produzia. E hoje é o país mais pobre das Américas. Das Américas, o país mais miserável. Por quê? Em 1804, o haitiano, pelo Toussaint Louverture, eles fizeram um levante contra os franceses. Então o Haiti foi o primeiro povo africano, o primeiro povo que de forma legítima, né, conseguiu abolir a escravatura pelas mãos do seu próprio povo, num levante contra o exército napoleônico. Eles lutaram e venceram o exército de Napoleão Bonaparte. Em 1804, o Haiti passou a ser um país independente. Mas, enfim, sofreu com uma série aí de presidentes depostos, sim, mortos, enfim, foi uma sucessão que não parou. Em 200 anos de república, 2 ou 3 cumpriram o mandato. Então era golpe em cima de golpe, trapaça em cima de trapaça, intervenção americana muito, muito premente ali. Por quê? O americano ele já vinha observando o Haiti desde que houve a abolição da escravatura pela mão do povo por intermédio desse grande líder, Toussaint Louverture. E aí o que eles disseram? Isso é a moda pega. Na época, os grandes países, todos eles mantinham escravos, entendeu? Inclusive o próprio Brasil, que foi o último a abolir a escravatura. Você vê como a história tem esses paradoxos, né? Com certeza. O último a abolir
foi fazer uma missão de paz no primeiro que conseguiu a sua liberdade, que de fato nunca houve, porque a França se afastou, deixou o Haiti ao Deus dará e em conluio com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Holanda, fizeram com que o Haiti pagasse, cobraram do Haiti uma dívida externa impagável, que até hoje não foi paga e é impossível de pagar. E essas dívidas externas assombram os países em desenvolvimento até hoje. Exatamente. Agora, vamos trazer um pouquinho da tua exposição, que eu quero terminar o programa falando sobre isso rapidamente. Você trouxe para a sua exposição fotos de 2005, Sim. de 2014, e eu queria te perguntar se a Roberta está incluída aí nessas fotos para a gente conhecer. Nessa exposição, a Roberta não está incluída, porque a Luciana Cavalcante, que é a curadora da exposição, ela optou por fazer uma visão mais ampla. E a Roberta é um recorte muito pessoal entre mim e o Haiti, entre o Brasil e o Haiti. A foto da Roberta não está na exposição, mas todo o contexto que eu vivenciei no Haiti, que eu tentei traçar um paralelo, nesse sorriso fácil, nessa gana que eles têm de fazer as coisas, e acima de tudo na esperança que eu vi no olhar, principalmente das crianças, eu trouxe para a exposição. Mas a Roberta em si, eu fiz a foto da Roberta em 2005 e fotografei a Roberta com a sua foto de criança em 2014. Mas essa foto específica não faz parte dessa exposição. Isso é uma história mais pessoal que eu trago comigo. Que você compartilhou com a gente hoje. E você deixou uma mensagem, né, no muro, numa parede lá no Haiti, que você escreveu: Haiti, um pouco de você voltou comigo. Quero saber o que você trouxe contigo do Haiti. Eu trouxe uma lição de vida, de que não importa a adversidade, se você se empenhar para fazer as coisas, de alguma forma o universo vai conspirar para te ajudar. O problema do mundo é o próprio homem, entende? A natureza, uma força maior, está aí para ajudar a gente. O que falta é solidariedade, o que falta é você olhar para o outro com alteridade. O que falta esses países, quando querem se expandir, eles nunca querem levar a sua cultura, eles nunca querem montar colônias. Na verdade, eles queriam explorar o povo ou escravizar outros povos para serem explorados. Nos poucos, por exemplo, os Estados Unidos, o povo inglês que migrou para os Estados Unidos, esses tinham uma visão de colonização. Agora os outros era só de exploração e dominação. Gente, obrigada pela aula, gente. Imagina, eu que agradeço. Gente, eu acabei de entrevistar o fotojornalista Alexandre de Paulo. Fica o convite para quem quiser, enfim, conhecer o trabalho incrível que ele realizou lá no Haiti. A exposição O Olhar sobre o Haiti começa dia 6 de julho, termina dia 31 de julho, lá no Adamastor Centro. Então, acho que vale a pena conhecer esse trabalho tão interessante, tão bonito, que a gente acabou conhecendo agora, né? Agora, na realidade, falta vocês verem. E eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela audiência, por ter ficado aqui conosco no programa. Lembrando que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, a gente tem um encontro sempre inédito para você. Então, até mais.